Bom dia, Liz. Seja bem-vinda para a gente iniciar a nossa segunda aula aí sobre a conexão cerebral. É a primeira vez que tu está fazendo esse workshop. É a primeira vez que eu estou fazendo esse workshop. Eu já tinha essa facilidade de estar me conectando, né? Já utilizava alguns recursos de comandos quânticos para poder fazer acesso às informações. Depois de um tempo, até foi o que a gente passou na primeira aula, depois de um tempo eu vi que aqueles códigos, aqueles comandos que eu fazia não estavam funcionando mais. Eu resolvi me aprofundar mais no assunto e ver por que não estava funcionando para mim, onde eu identifiquei o que estava de errado, o que poderia ser melhorado naqueles comandos, aqueles códigos que a gente fazia para poder acessar as informações. Aperfeiçoei e estou passando essa informação para as pessoas, para como elas fazerem essa conexão. É um comando bem simples. Inicialmente a gente vai fazer uma conexão com o nosso coração, que o nosso coração é o nosso segundo cérebro. Eu considero ele como o primeiro. Né? Eu ia dizer, para mim é o primeiro, para mim é o cérebro, na verdade. Exatamente. Eu vou falar mais um pouco sobre isso hoje, que na primeira aula foi um assunto bem intenso, as pessoas queriam mais informações, passei o que deu para passar em uma hora de aula. É basicamente para as pessoas aprenderem a se conectar com o seu coração, entender que existe uma conexão, igual uma conexão de banda larga, que vai do coração até o cérebro. Lá na nossa mente, no nosso cérebro, estão registradas as nossas crenças, né? As nossas limitações. Então todas as informações estão registradas lá. Quando você começa a utilizar somente a mente para poder processar as informações que você quer acessar, aí ela bate naqueles filtros das suas crenças limitantes, bate naquelas dores existenciais que você possui, que de repente qualquer uma dessas coisas que não estiver em harmonia com aquilo que você está querendo buscar, o que acontece? O cérebro vai bloquear. Então eu não consigo acessar diretamente pelo meu cérebro todos os códigos. Eu preciso acessá-los pelo meu coração. E é onde a gente desenvolve essa conexão do coração com a mente, para poder você enviar comandos. O coração ele envia comandos o tempo todo para o cérebro. A gente até falou sobre isso na aula 1, que o coração ele envia muito mais comandos para o cérebro do que o cérebro para o coração. E o coração ele é uma unidade independente. Se ele é independente do cérebro para algumas funções, porque ele depende do cérebro também, para funcionamentos básicos. Mas para poder equilibrar o sistema interno dele ali e todas as funções que são responsáveis por ele, ele é autônomo. Se você imaginar que o coração é do coração que se formam todos os outros órgãos, então você imagina a linha de conexão que ele tem, de comunicação com todo o seu corpo. Então é a partir dele que tudo se inicia. Se você analisar a nível de conexão, por exemplo, o nosso coração ele possui 40 mil neurônios aproximadamente. O cérebro possui 86 bilhões. E a gente fala assim, mas como que o coração ele possui quantidade bem menor de neurônios, né? De 46 mil para 86 bilhões, tem essa capacidade em relação ao nosso cérebro, por conta dessa potência que ele tem no campo eletromagnético, né? Que é 5.000 vezes maior do que a do cérebro. E aí eu estava fazendo uma continha. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, com certeza. Eu vi, na verdade, uma live que vou falando sobre a tua experiência na Índia. Como pra ti foi essa abertura de tu encontrar a tua conexão com a fonte? Foram vários caminhos, né? Não foi assim uma coisa que foi só na Índia. Então minha experiência começou antes mesmo de eu ir para a Índia, quando eu fiz um curso de massagem tântrica. Foi a minha primeira experiência assim mais intensa. Antes de fazer esse curso de massagem tântrica, eu também fazia ressonância harmônica com o Hélio Couto, não sei se você já ouviu falar. É um tipo de terapia quântica que ele faz, né? E ele consegue personalizar uma onda, uma frequência que atinge você onde você estiver, em qualquer lugar do planeta. E aí ele personalizava isso, e aí o que acontece? Ele gravando isso num CD, essa informação você dava um play naquele CD todos os dias para poder você entrar em ressonância com aquela onda que ele gravou. Essa onda, ela me potencializou bastante. Olá, Seni. Bom dia, seja bem-vinda. Então essa onda desse processo terapêutico que eu fiz, ela potencializou bastante o meu conhecimento. E depois disso, quando eu fiz o curso de massagem tântrica, eu tive uma visão, entendeu? Foi a primeira experiência que eu tive fora do corpo. E aí depois disso, todos os caminhos me conduziam para que eu fosse para a Índia. Depois que eu cheguei lá na Índia, na verdade eu fui de mudança. Eu queria morar lá na Índia, não queria mais voltar para o Brasil, tanto que eu vendi tudo que eu tinha aqui, eu desfiz da minha profissão, eu trabalhava na área de TI já há 20 anos, eu tinha negócio, tinha uma carteira de clientes que eu simplesmente dei para outra pessoa para ela dar continuidade no meu trabalho. E aí eu fiz a virada da chave, né? Eu vou para a Índia e lá eu vou me virar, fazer outra coisa, vou deixar de ser quem eu sou para poder eu começar agora essa nova caminhada, essa nova jornada. E quando eu cheguei lá, eu vi que as coisas não eram bem do jeito que eu imaginava. E eu aproveitei todo o tempo que eu tive lá para fazer cursos, para poder ficar recluso mesmo em meditação. Todos os caminhos
me levavam para aquilo que realmente eu estava buscando, que era um encontro comigo mesmo. Então aconteceu de uma forma maravilhosa quando eu fiz um curso de Pranic Healing lá, que eu consegui sentir a energia de uma forma que eu não sentia com as mãos. A partir disso tudo começou a ver as catarses internas, né, que já tinham começado quando eu estava aqui no Brasil. E essa transformação foi acontecendo quando decidi que eu iria voltar para cá, que tudo estava conspirando para que eu voltasse depois de 6 meses. Eu fiz inscrição para um centro de terapia tântrica em Minas Gerais, na montanha, e fiquei lá 3 meses dentro desse núcleo lá de terapia tântrica. Fiquei como voluntário, aprendendo e trabalhando lá. E lá foi onde eu realmente, em uma das meditações, eu cheguei ao vazio, ao nada, que é o nada que contém tudo, né? Eu cheguei nesse vazio, nessa plenitude assim que eu não queria nem voltar mais. Era uma coisa muito incrível, sabe? De tanta energia que eu estava sentindo, e o corpo não existia mais, não precisava mais do corpo. Era como se tudo ao meu redor tivesse se dissolvido e eu estava uno com tudo que eu estava sentindo, entendeu? Eu havia tido uma experiência semelhante, só que em escala menor, quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica. O primeiro dia que eu liguei esse CD com essa frequência personalizada da ressonância harmônica, no primeiro dia que eu liguei, eu estava indo para o trabalho, no trânsito, a hora que eu parei no semáforo, de repente eu senti uma coisa muito diferente, assim, como se tivesse explodido uma bomba. As coisas sumiram ao meu redor e desapareceram, e tudo passou a existir assim como se fosse uma forma de onda, onde eu sentia o coração das pessoas, eu sentia o motor dos carros das pessoas, eu sentia tudo que estava ao meu redor. Eu sentia a árvore que estava na calçada pulsando. Então essa experiência foi muito interessante, né, no primeiro dia que eu coloquei para rodar o CD de ressonância harmônica. Aconteceu só uma vez e depois eu comecei a me aprofundar nos estudos, e quando eu voltei da Índia, que eu fui para esse centro de terapia tântrica, tive uma experiência maravilhosa, porque a gente tinha meditações todos os dias também, tanto quanto lá na Índia, que eu não trabalhava lá na Índia, eu só meditava. Aqui no Brasil, quando eu estava nesse centro de terapia, eu estava trabalhando e tinha 2 momentos de meditação, um de manhã e um de tarde, né? Mas lá na Índia não, era o dia inteiro, praticando meditação e lendo, leituras, uma atrás da outra. Para você ter ideia, eu li um livro de 800 páginas em uma semana lá na Índia. Tanto que eu estava assim, absorvendo informações de maneira muito rápida. Então foi dessa forma que eu cheguei nesse estado de consciência, que eu falei, puxa vida, seria tão bom se todas as pessoas conseguissem chegar nisso de uma maneira mais fácil, né? Pudessem alcançar essa plenitude, esse sentimento de unidade, de conexão assim com todas as coisas. E de lá para cá, eu comecei a me desenvolver somente como terapeuta, comecei a trabalhar na área de massoterapia para conhecer a parte do corpo humano também. Foi onde eu conheci mais ainda sobre os nossos centros energéticos, sobre os pontos gatilhos, sobre os meridianos. E depois disso, deixei de trabalhar com massoterapeuta e comecei a focar somente nas terapias que eu já estava trabalhando. Eu tinha um espaço aqui em Campo Grande, além do espaço de massoterapia, eu tinha um espaço também de constelações familiares e terapias alternativas, tudo dentro desse espaço. E comecei também a fazer a análise corporal do corpo espírito, que você já deve ter ouvido falar nas lives, né? E aí eu concatenei todas essas informações e todos esses conhecimentos, comecei a me aprofundar também mais nessa questão do cérebro. E aí eu entendi essa questão, que eu precisava fazer essa conexão do cérebro ao coração, entendeu? Até o cérebro cabeça, para poder você manter ali esse fluxo muito mais intenso através dessa conexão coração-cérebro. O nosso coração, ele tem 40 mil neurônios. Eu fiz uma continha rápida aqui, uma continha básica. Uma continha rápida aqui. Se nós temos 40 mil neurônios, né, no coração, e cada um desses neurônios, ele pode realizar até 30 mil conexões ao mesmo tempo. Então nós temos um total de 1 bilhão e 200 milhões de conexões simultâneas que o coração pode fazer. Agora você imagina isso potencializado 5 mil vezes. 5 mil vezes elevado à potência de 5 mil é a capacidade de potência que ele tem de estar transmitindo essas informações. Se é 1 bilhão e 200 milhões de conexões simultâneas, você imagina se nós temos aí uma Wi-Fi na sua casa, onde 30 mil celulares se conectam ao mesmo tempo e começam a assistir Netflix. Essa Wi-Fi não vai suportar, né? Preciso aumentar a banda, preciso dar mais potência nela para que a informação consiga trafegar ao mesmo tempo. Então o coração tem isso, de conseguir fazer trafegar essa informação nessa conexão entre coração e cérebro, 1 bilhão e 200 milhões
de conexões ele consegue fazer. Isso daria, a população do Brasil hoje está em torno de 200 e poucos milhões, né? Você imagina 5, 6 vezes a população do Brasil fazendo conexões simultâneas em uma única internet. É isso que o coração é capaz de fazer em conexão com o cérebro. Como ele está mandando ali informações o tempo todo para o cérebro, a gente precisa aprender a utilizar essa forma de captar as informações que estão ao nosso redor, dentro desse campo eletromagnético, né? Que está ao nosso redor o tempo todo. Eu fiz essa analogia de que dentro de uma Wi-Fi você não consegue colocar 30 mil celulares para poder assistir Netflix, que a banda não vai aguentar, porque eu também trabalhei com tecnologia, então dá para fazer essa comparação, né? E aí desde a primeira aula eu estou orientando as pessoas, utilizar essa forma de sincronizar o seu coração com o seu cabeção, entendeu? Fazer esse sincronismo, através do quê? Através de uma respiração simples, que eu ensinei na primeira aula, que é a respiração pelo coração, para poder nos conectar, sincronizar essa nossa banda larga entre coração e cérebro. E aí, como a gente já fez isso na primeira aula, e aí você não estava aqui, a gente vai iniciar essa segunda aula agora fazendo essa conexão para a gente poder ter mais acesso ainda a essa informação. Que aí depois eu vou passar mais informações, a composição do código, como que é esse comando que a gente faz para poder se conectar com essas informações. A respiração pelo coração é bem simples. Você se senta confortável, com os pés bem aterrados, você apoia a sua mão esquerda com a palma voltada para cima sobre a sua perna, e você apoia a sua mão direita sobre a sua glândula timo, bem aqui no centro do seu peito, né, logo acima do seu coração você conecta. E aí você vai respirar profundamente 3 vezes, inspirando em 1, 2, 3, 4 e soltando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, inspira em 1, 2, 3, 4, expira em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira mais uma vez em 1, 2, 3, 4 e expira em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe as batidas do seu coração na sua mão. Essa é uma maneira simples, rápida, da gente sincronizar a nossa banda larga. Se conectar através do coração. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos prontos para poder absorver qualquer tipo de informação que esteja mais próximo da gente, no nosso campo eletromagnético, que ele mede em torno de 3 metros. Esse nosso campo eletromagnético, mas o pulso eletromagnético ele é um pouco diferente da aura. A aura ela é um contorno, que faz um contorno do seu corpo, né? O campo eletromagnético ele forma um anel, que parte do centro do coração e em volta do seu corpo todinho ele desce e volta novamente. Esse anel é o pulso eletromagnético que está formando esse anel, essas ondas. Ele tem um pouco de diferença da nossa aura. E aí o que acontece? O pulso eletromagnético da Terra ele está sincronizado com o pulso eletromagnético do seu coração. Então o que acontece? Se você entra em conexão com o seu coração, conexão com você mesmo e sincroniza o seu coração com o seu cérebro, automaticamente você está sincronizando também o seu campo eletromagnético com o campo eletromagnético da Terra, que é o mesmo campo eletromagnético da nossa galáxia, que é o mesmo campo eletromagnético do Sol. E os cientistas acreditam que existe um único campo eletromagnético que abrange infinitamente, né, os campos eletromagnéticos infinitamente, e todos esses campos eletromagnéticos estão sincronizados em uma só frequência. O que significa isso? Que a informação que já existiu, que existe ou que ainda vai existir, ela já está disponível para quem quiser acessar a hora que quiser. E como que eu faço para acessar essa informação? Primeira coisa, fazendo essa sincronia. Entendeu? Eu preciso sentir o meu coração, sentir que ele não está desritmado, entendeu? Acelerado demais, ou de uma maneira que você não consegue nem perceber se ele está
tá pulsando, porque parece que ele está com arritmia, entendeu? Ele está descompassado. E aí a gente, sentindo o nosso coração, a gente entra nessa conexão e sincroniza a sua vibração com todo esse campo eletromagnético do seu corpo e todas as informações que existem no universo. Somente em volta da Terra, em volta do nosso planeta aqui, possui uma informação imensa chamada de arquivos akáshicos, que é tudo que já existiu, que existe, que vai existir aqui na Terra. Que são os arquivos onde está toda a informação. É como se tivesse na vida de cada um de nós, entendeu? Na vida de qualquer ser vivo, de qualquer planta, animal que existe uma câmera filmando igual um Big Brother. E tudo aquilo que está sendo gravado ali está disponível para qualquer pessoa acessar. Por exemplo, você consegue acessar a memória de uma árvore, a memória de uma planta, você consegue se conectar com a memória até de uma pedra. Você consegue perceber até o que se passou perto daquela pedra por um período de tempo. E tudo isso é somente fazendo uma conexão com esses arquivos, com essa informação. Tudo bem que a gente não vai ficar buscando se conectar com isso, com essas coisas que a gente pensa assim, eu não vou aproveitar tanta informação disso agora. Mas eu, quando estive na Índia, para você ter ideia, eu fiz essa conexão com a pedra. Eu estava subindo a montanha, subi a montanha direto para meditar. E eu fazia a conexão com a pedra assim, de uma maneira que parece que a pedra conversava comigo. Então é uma coisa de louco, né? Falar isso. Nem todo mundo vai estar preparado para falar assim, não, esse cara aí está falando abobrinha, porque conversar com uma pedra é coisa de maluco. Mas era um estado de meditação, onde eu podia sentir toda a vibração daquela pedra, toda a energia que estava ao meu redor. Então o que acontece? Quando eu entro em ressonância com o campo eletromagnético da Terra, eu consigo acessar essas informações de maneira mais rápida. E aí, o que acontece quando eu consigo acessar as informações? Eu tenho um comando que ele funciona a partir do seu coração, entendeu? Para o seu cérebro, que você, depois que você sincronizou a sua banda larga, você precisa passar os comandos, os pacotes de dados. O que são esses pacotes? A sinapse, ela é o pacote de mensagem que está sendo transitado ali dentro da sua rede neural. Então, uma célula, por exemplo, ela é capaz de receber mais fluxo de sangue quando você pratica exercícios físicos. Você imagina se você praticar exercícios cerebrais, né? Quanto que você não vai poder melhorar o fluxo desse seu sistema nervoso, seu sistema cerebral que vai do coração até o seu cérebro. Então, exercícios cerebrais, ele vai nos ajudar, e um dos exercícios é você começar a fazer essa conexão, é você começar a praticar os códigos, esses comandos. E aí você, imagina se você está fazendo ainda, junto com isso, algum tipo de exercício físico para potencializar o fluxo sanguíneo do seu corpo. Muito mais capacidade você vai ter de absorver mais informações ao mesmo tempo. Entendeu? Já foi feita experiência com relação a esse fluxo sanguíneo que acontece nas células neurais, que ele aumenta a produção de neurônios. Então, se você estimula a sua célula, você produz muito mais neurônios, e dizem que a gente produz neurônios novos até aproximadamente os 90 anos de idade, que foi a experiência até onde ela chegou. Então, nunca é tarde para a gente renovar as nossas células, nossas energias e produzir mais neurônios saudáveis para que você alimente essas conexões de uma maneira muito mais rápida. Depois que eu faço essa conexão, eu consigo fazer um comando quântico, um comando onde eu vou fazer esse acesso a essa informação, e vai chegar num tempo onde a sua mente já vai estar tão liberada dessas crenças, dessas limitações, que você não vai precisar nem estar fazendo esse comando quântico todo o tempo. Você já vai ter acesso muito rápido e muito fácil a tudo isso. Inicialmente, quando a gente não tem acesso, aí a gente começa a praticar este comando. Então, falando um pouco mais também sobre esse campo eletromagnético, o campo eletromagnético do nosso coração, ele é tipo um holograma. E o holograma, pelas experiências que já foram feitas, ele é capaz de decodificar frequências. Se nós temos algo que é capaz de decodificar as frequências desses hologramas, você imagina que tem uma informação ao seu redor que ela tem uma determinada frequência e o seu holograma está captando ela. Você precisa trazer aquilo para o seu centro, o centro do seu ser, que é a porta de entrada da sabedoria superior, que é o nosso coração, e fazer isso, percorrer o caminho até o cérebro. E aí o que acontece? Se essa frequência eletromagnética do coração ele produz esses arcos, essas
esse anel em volta de nós, né? Esse formato do campo eletromagnético, que é tipo um anel semelhante a um anel de energia. Todo o universo possui isso, a Terra possui isso. Você se conecta a isso tudo, trazendo essa informação desse holograma maior para o holograma menor. Porque o que é um holograma? Sabe aqueles tazos, aqueles disquinhos que tem um hologramazinho que você vira assim, ele muda de imagem? Aquilo lá, a tecnologia para desenvolver aquilo lá, diz que se você recortar um pedaço bem pequenininho daquele holograma, daquele desenho, aquele pedaço pequeno que você cortou, ele produz a imagem inteira. Então, o holograma ele é um fragmento de algo maior que é idêntico àquilo que você já possui. Por isso que existe esse campo eletromagnético que é um holograma, assim como é o campo eletromagnético da Terra, que também é um holograma. E toda a informação que existe no holograma mestre, no holograma maior, ele está dentro do holograma menor, daquele pedaço menor, daquele fragmento de um holograma. Então, se eu pegar uma barrinha dessas de holograma que vem nos pacotes salgadinho e tal, e cortar ela com a tesoura em pedaços pequenos, e eu puder colocar ela no microscópio, isso foi um experimento feito, eu ainda não fiz particularmente, mas foi um experimento feito e foi comprovado que aquele pedacinho menor que pôde ser cortado com a tesoura colocado para observar, ele possuía a imagem inteira. Não sei se fica fácil compreender dessa forma, entendeu? Que se eu tenho um pedaço pequenininho, que ele possui, ele foi recortado em várias vezes, e ele possui a imagem inteira do holograma inteiro, isso significa que se eu sou um campo eletromagnético em forma de holograma e possui uma informação, ele também possui a informação do universo todo, que é um holograma maior. Não sei se vocês já leram aquele livro chamado A Matriz Divina, de Greg Braden. Nesse livro ele fala sobre esse holograma, entendeu? De como ele funciona, de como que isso vai você acessar todas as informações. Que é muito fácil você acessar todas as informações quando você entende que a parte menor do holograma possui o holograma inteiro. Entendeu? O fragmento do holograma. Então esse foi um dos livros que abriu a minha mente também para essa questão do holograma e para esse campo eletromagnético que a gente tem, que é em forma de um holograma. Quero falar um pouco também sobre ressonância. A ressonância é quando você começa a sintonizar, igual a gente fez assim, o sincronismo do nosso coração aqui para poder sentir o nosso coração, né? E você entrar em ressonância. Quando eu tenho, vamos supor, em uma sala vazia, 2 violões afinados na mesma afinação, um em um canto da sala, outro no outro canto da sala. Se os 2 violões estiverem afinados na mesma sintonia, na mesma afinação, que é afinação? A afinação é uma frequência, né? A afinação do acorde do violão. Ela atinge uma determinada frequência, está afinado. Se os dois estiverem afinados na mesma frequência, na mesma afinação, você toca a corda do violão de um lado da sala, o outro violão do outro lado da sala não precisa você nem tocar a corda vai começar a vibrar sozinha. Entendeu? Isso é uma ressonância. Então, se você sincroniza o seu batimento cardíaco, a sua pulsação, que é a mesma pulsação do planeta, que é como se fosse um código Morse para o seu cérebro entender essa pulsação do seu coração que libera esse campo eletromagnético cada vez que pulsa. Você entra em ressonância com a informação do universo. Entrando em ressonância, a informação começa a vibrar naquilo que você está sintonizado. Se você sintonizou uma emoção negativa, é aquilo que se fala na lei da atração. Você vai estar atraindo para você a informação na mesma vibração. É ressonância. E quando eu começo a ter uma ressonância comigo mesmo e com a fonte infinita de informações que está ao nosso redor do universo, você pode perceber que ao seu redor começa a aproximar muito mais pessoas que estão sintonizadas com essa mesma vibração, que as pessoas entram em ressonância com aquilo que você tem. Se elas estão buscando esse tipo de informação, elas também vão entrar em ressonância com você. Então o universo vai trazer para você, além dos códigos que você pode estar acessando, pessoas que vão estar abrindo os caminhos para você de alguma forma para que você consiga transitar de maneira mais fácil naquilo que você deseja. E aí como que eu faço para compor esse comando quântico, né, esse código que
que eu posso acessar qualquer informação do universo. O comando é o seguinte, ele sempre vai ser composto, isso vocês podem anotar que vocês vão utilizar ele para várias coisas. Ele sempre vai ser composto da palavra minha querida consciência, meu coração escolhe, enviar para o meu cérebro o comando. Então, essa parte do comando, você vai sempre ter para você compor e colocar as outras informações que vêm depois. Então, quais são essas outras informações que vêm depois? As informações daquilo que você quer acessar, as informações daquilo que você quer se conectar. Qual é a maneira que eu vou compor esse código, esse comando, para poder você acessar essa informação? Sempre você vai utilizar essa primeira frase. Minha querida consciência, que é a consciência que não está dentro de você, mas é a sua consciência. Meu coração escolhe, que é o seu portal de comunicação com essa sabedoria superior. Escolhe enviar para o meu cérebro. Minha querida consciência, meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando. Então essa frase vocês anotem, porque essa frase vocês vão utilizar para tudo que vocês forem se conectar. Ok? Minha querida consciência, meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando. E aí o comando eu preciso me conectar com a consciência de um livro. Vamos supor, esse livro que eu acabei de citar aqui, que é a Matriz Divina de Greg Braden. Eu posso fazer a seguinte conexão. Minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando de conexão com o conteúdo do livro A Matriz Divina de Greg Braden, para que esse conhecimento flua através de mim de maneira abundante, plena e harmônica. Então, você faz essa conexão com uma informação de um livro, por exemplo. E aí eu quero fazer a conexão com as consciências que estão ao meu redor, são consciências que eu quero captar de códigos, de tudo que eu estou vendo, né? E aí você fala, minha querida consciência, o meu coração escolhe. É tipo fazer o download do livro da mente? Na mente, exatamente. É tipo fazer o download do livro da mente. E quando você faz o download, você pega o livro para ler, parece que você já leu o livro. Você entende ele como se fosse um gibi, entendeu? De maneira muito fácil, muito prática. Mas aí eu preciso ler o livro. Não, você precisa ler o livro se você quiser se aprofundar naquele assunto. Entendeu? Mas você já faz o download. Já faz o download nele. Quando eu faço download, eu já tenho informação. Quando eu vou ler, eu clarifico. Clarifica. Mas vamos supor, se você faz o download na sua consciência desse livro, dessa informação, e aí você não lê o livro. O momento que você precisar falar sobre esse assunto, você vai ter clareza para conversar a respeito. É como se você já tivesse lido o livro. Entendeu? Entendi. Porque a informação já vai estar assim, ó, pronta para você. E dessa forma... Eu fiz esse download. A hora que tu fez o comando, eu fiz para mim. Então eu fiz esse download para mim. Isso, exatamente. Já pode aproveitar e fazendo. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, mas às vezes tem um capítulo que a pessoa não compreende. Aí, minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando de conexão com o capítulo de Lucas, livro de Lucas, capítulo 1, para que esse conhecimento se torne claro e acessível para a minha mente. Aí tem várias formas de você utilizar esse comando. Você pode utilizar esse comando para poder fazer limpezas também. Limpezas de bloqueios, limpezas de crença, limpezas de energias de raiva que você vivenciou no momento presente. Então o que acontece? Se eu pegar esse comando e fazer, por exemplo, eu estive no trânsito, e aí naquele momento que eu estava no trânsito, um motorista me fechou e eu fiquei puto da cara porque ele me fechou, e eu estava com pressa para chegar no meu destino. Eu preciso naquele momento liberar aquela raiva. Por quê? Senão aquilo fica impregnado na minha energia, no meu campo eletromagnético, na minha aura. E como que eu faço para liberar isso? Aí faz o mesmo comando. Minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando de limpeza de raivas que eu senti do motorista que acabou de me fechar. Você já faz aquilo e já libera na hora. Por exemplo, eu vou falar para você que aconteceu uma vez comigo, eu acabei fechando o motorista e o cara me xingou. O cara botou a cara para fora na janela lá, seu filho de uma... Eu sou uma pessoa que, se a pessoa
me reprimir, falar alguma coisa pra mim assim, eu já fico com aquilo dentro remoendo. A pessoa me deu aquela bronca ali e eu não me senti confortável com aquilo. Não queria ter feito aquilo. Eu queria ter sido bom para aquele cara, não queria ter sido ruim, né? A gente tem essa cobrança de querer não errar. E aí, toda vez que eu passava lá nesse lugar, era um cruzamento, toda vez que eu passava nesse cruzamento, eu lembrava desse cara. E aí, o que eu fiz um dia que eu passei nesse lugar? Eu parei o carro e fiz o comando de limpeza lá nesse lugar. Depois eu passei, e quando eu já lembrava e vinha aquela agonia do cara ter me xingado. E depois que eu fiz o comando quântico, eu passei por lá e eu não sentia mais nada. Eu até esqueci, eu passei por aquele lugar várias vezes depois e não me lembrei de mais nada. Nem lembrei que tinha acontecido aquilo. Então, eu limpei a raiva que ficou presa naquele lugar. Que era a raiva, qualquer sentimento que você emana ou que você recebe, ele tem a via de mão dupla. Então, por mais que seja o cara que me xingou, eu recebi aquilo e ele também recebeu, ele ficou com aquilo. Então, toda vez que eu passava naquele lugar, eu lembrava do cara. E aí eu precisava cortar aquela conexão, aquele vínculo, entendeu? E precisava liberar aquela energia para que o universo dissolvesse ela. Então eu utilizei esse comando e foi uma das coisas que me fez ter consciência de que aquilo estava realmente funcionando para mim. E eu poderia utilizar com qualquer pessoa que ia ajudar aquelas pessoas a mudarem seus padrões de comportamento, seus padrões de pensamento, para poder vocês fazerem as limpezas que precisam ser feitas. E de outra forma, você se conectar também com aquilo que você quer. Porque se a gente se conecta de maneira muito rápida com aquilo que a gente não quer, você imagina se você faz esse comando para poder se conectar com o que você deseja. Aí você coloca lá, eu tenho um objetivo para atingir na vida e a minha mente não está fluindo para poder eu colocar esse projeto no papel. E aí o que eu preciso fazer? Esse comando você faz da maneira que eu faço essa conexão com o meu cérebro para poder clarificar a minha mente e eu conseguir colocar esse projeto no papel. Então eu vou dizer, minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando. Que comando que eu vou enviar para o meu cérebro agora? Que eu estou precisando naquele momento? Eu estou precisando ter ideias criativas, eu estou precisando ter... Então, enviar para o meu cérebro o comando de criatividade, de expansão da minha mente, de qualquer coisa que eu precisar fazer naquele momento, eu coloco as palavras. Que eu sou fonte criativa de soluções para os meus projetos. Então, eu colocando essa informação no meu cérebro, eu consigo acessar ao meu redor, dentro do meu campo eletromagnético, tudo que tiver conectado àquilo. E aí vem aquela criatividade e começa a explodir informações o tempo todo. Começo a anotar, colocar isso no papel de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Eu começo a produzir muito mais rápido. Então essa é a maneira que a gente se conecta através desse código. E esse código, como eu já falei, você pode utilizar ele para... Você se conecta com o que você quiser. Você abre a sua mente para poder estar preparado para receber as informações. E você ainda consegue burlar o seu sistema de crenças, fazendo a conexão pelo coração. Por quê? Se eu faço acesso da informação diretamente pela minha mente, pelo meu cérebro, ele vai passar pelo filtro. E esse filtro são as crenças limitantes, os traumas, as dores, tudo aquilo que nos impede de... Um exemplo, eu até citei na nossa aula passada. A menina que ouviu da mãe a seguinte frase: mãe, eu preciso de dinheiro. Ah, pede para o seu pai. A crença que já se instalou nela é de que só o masculino que pode administrar dinheiro. E aí, quando ela for fazer qualquer tipo de mentalidade para poder ter dinheiro e prosperidade, aí aquela crença dela vai ficar batendo. Mas você não pode administrar dinheiro. Como você quer administrar dinheiro? Você acredita que só o homem pode administrar o dinheiro? Aí precisa desconstruir essa crença, fazer uma terapia, alguma coisa. E pode ser feito, inclusive, através desses comandos também. Mas primeiro você precisa aprender a se conectar com as coisas, antes mesmo até de você deixar essa crença ficar te atrapalhando. E aí, como que a gente faz isso? Pelo coração, pelo nosso centro de sabedoria superior. Eu gostei muito dessa definição que tu falou, o coração como o centro Da nossa sabedoria superior. Sabedoria superior. Exatamente. Isso eu falei até na aula passada, que os antigos já acreditavam que o coração, entendeu? Ele é esse centro de sabedoria superior. Então é uma frase que eu trouxe, de que eu ouvi que os antigos já acreditavam nisso. Que o nosso centro de conexão com a sabedoria divina, com a sabedoria superior, é o coração. Tudo passa pelo coração. Só que a gente, depois que a gente adquire as camadas do nosso ego, o que acontece?
ele começa a bloquear essa informação que vem pelo coração e a gente começa a trazer a mente pensante o tempo todo aqui, ó, e a gente entra no piloto automático. O que acontece quando eu deixo de utilizar o coração como porta de entrada e passo a utilizar a minha mente? Eu me desconecto da fonte de informação, de energia, da minha essência, desse ser superior, e aí eu passo a me conectar muito mais com as limitações do ego, com as camadas daquilo que nos construiu, que nos formou, que nos moldou. E aí essas limitações impedem o meu crescimento, impedem minha prosperidade, impedem meu sucesso nos relacionamentos, impedem tudo. Preciso desconstruir tudo isso, beleza. Vamos utilizar esses comandos, esses códigos, para você também desconstruir isso. De que maneira? Utilizando sempre a frase inicial, que é: minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando. E aí que comando? De limpeza da crença tal, adquirida no momento tal, entendeu? Você identifica lá qual que é a crença que você quer liberar, ela foi adquirida quando? Lá na sua infância, no período da escola, no período que você levou uma bronca dos seus pais, apanhou, passou vergonha na frente dos coleguinhas. O que aconteceu? Você limpa essa crença com esse comando. Então serve para você fazer limpeza, serve para você fazer transformação, serve para você fazer conexões e acessar a informação que você quiser dentro do universo. A Celina está pedindo para repetir o comando da criatividade. Então, minha querida consciência, o meu coração escolhe enviar para o meu cérebro o comando de que sou fonte criativa de soluções para os meus projetos. A sua criatividade vai aumentar e você vai ter muito mais facilidade de colocar tudo no papel e de executar cada passo daquilo que você escrever. Com relação a se conectar com o Criador e trazer para dentro de nós as realizações do Criador, por questões de que quando nós estamos no ego, que a gente fala no ego, a gente quer que as realizações nossas sejam de acordo com aquilo que a gente pensa de maneira isolada, de maneira pequena, né? Como um ser individual e pequeno. Quando a gente acessa essa conexão com a fonte criadora, a gente entende que a gente é uma parte de um todo, é uma parte de tudo que há. E eu até costumo dizer para as pessoas assimilarem de maneira mais fácil que eu sou você vivendo uma outra experiência na matéria. Então, isso traz muito mais consciência para mim de que eu não sou sozinho, de que eu estou em você assim como você está em mim. Então fica mais fácil de eu me conectar com a outra pessoa e não achar que eu sou um ser sozinho, que eu sou uma unidade independente. Tem a minha individualidade? Sim, mas eu preciso identificar que essa minha individualidade ela está ligada a algo maior que forma um conjunto de individualidades. Então, assim como o nosso sistema nervoso ele recebe informações de todos os lugares do nosso corpo, se a gente faz essa conexão através do sistema nervoso do nosso coração, e estamos conectados a tudo e a todos, eu posso acessar qualquer consciência, qualquer inteligência e trazer isso para dentro de mim e transferir isso para o meu cérebro para que aquilo fique claro na minha mente. Por exemplo, se eu quisesse me conectar com a consciência da Liz, eu poderia fazer o mesmo comando, conectando com a consciência dela para que o conhecimento que ela já absorveu também seja clarificado na minha mente e eu possa ter acesso às informações também que ela já tem. E isso não é magia, não é leitura de mentes, não é nada disso. Eu não quero saber o que ela pensa. Eu quero ter acesso à informação, porque no universo tudo é informação. A gente fala de códigos, de comandos, né, de energia, mas essa energia ela é carregada de informações. E a informação que já passou pelo cérebro da Liz, ela pode ser acessada por qualquer pessoa. Eu não quero acessar a forma dela de pensar, mas quero acessar o conhecimento que ela já absorveu. Exatamente, seria como você acessar o HD. Para você ter ideia, quando eu conheci essa parte de comandos quânticos, né, eu tinha entrado em ressonância com a mente de Einstein. Eu queria conhecer a mente de Einstein. Então, eu fiz os comandos para me conectar com a consciência dele. Na semana seguinte que eu fiz esse comando, parece que todas as coisas me mostravam Einstein. Parece que tudo estava vindo para mim era do Einstein. Chegou uma amiga minha e falou assim, olha, eu tenho um livro do Einstein aqui em casa, você que está aí nessa busca aí, você não quer dar uma lida para ver se tem alguma coisa interessante para você? O livro era de capa preta e de letras douradas, a foto do Einstein dourada, assim, um livro dessa grossura. Eu peguei o livro e eu devorei. Para mim parecia que eu estava dentro da vida dele. Aquele livro contava a história da vida dele. Então, assim, isso é muito maravilhoso, porque eu me conectei com aquela consciência e as coisas todas começaram a conspirar a favor para que aquela informação chegasse até mim. Então, gente,
essa é a forma que a gente tem de estar buscando se conectar cada vez mais com a nossa essência, com o nosso ser e acessar essas informações de maneira muito rápida e fácil. Primeiro, a gente faz essa conexão com o nosso coração através de 3 respirações. Se você sentir que você está precisando fazer mais respirações, faça, porque cada vez que você conseguir acalmar mais o seu coração, você vai se conectar de maneira muito mais fácil, porque se o seu coração estiver descompassado, eu falei que o pulso do coração, essa frequência que ele bate, dessa pulsação, ela é igual um código Morse. Ele envia esse código para o cérebro, entendeu? E também envia isso em forma de ondas eletromagnéticas para o universo. Então, se esse pulso estiver descompassado, ele está fora de sincronia. E fora de sincronia eu não consigo fazer meu coração se conectar com o meu cérebro e também não consigo fazer com que o universo me traga as informações, porque toda informação é uma via de mão dupla. Aquilo que você pulsa, emana, vibra, vai, e aquilo também volta para você. Então você precisa estar em sincronia com o seu coração, com a sua pulsação. Por isso que eu falo para você colocar a mão para sentir a pulsação. A outra mão voltada para cima, a outra palma da mão voltada para cima, é uma forma de receber a informação. Porque dentro de terapia sistêmica, que é um outro tipo de terapia que eu atuo também, que eu trabalho, que vem das constelações familiares, quando um pai e um filho vão se abraçar dentro de uma dinâmica, o filho abraça por baixo e o pai abraça por cima. Então você imagina, quem está doando está com as mãos das palmas da mão voltada para baixo. Quem está recebendo está com as palmas da mão voltada para cima. Então, o pai doa e o filho recebe. Toda a energia que o filho precisa receber para poder ele ter força para seguir para a vida, na dinâmica. Então, quando você já tiver em um nível de conexão com você mesmo, que você não precisar mais colocar a sua mão para sentir as batidas do seu coração, você apoia as 2 mãos suas sobre a sua perna com as palmas voltadas para cima. Essa é uma forma de você receber aquilo que você está buscando. As palmas voltadas para cima vai fazer com que você esteja pronto para receber. Eu estou com a mão fechada. Eu não estou pronto para receber. Eu estou com a mão voltada para baixo. Eu estou querendo doar, mas no momento que eu estou querendo buscar receber algo, então eu preciso entender que esse gesto também vai me ajudar a receber aquilo que eu estou buscando. Então, gente, essa é a informação que eu preparei para trazer para vocês hoje. Na próxima aula a gente vai só fazer alguns exercícios e vou passar para vocês algum tipo de dinâmica que fica mais fácil de vocês estarem fazendo isso. Essa conexão e esses comandos que vocês enviam para o cérebro de vocês tem que ser consciente. Não pode ser algo em estado alterado de consciência, tem que ser consciente. Porque tudo que nós fizermos consciente, né, nós estamos fazendo escolhas. Eu até coloquei lá no meu Instagram lá uma frase de Carl Jung, que ele diz que até que você torne o seu inconsciente consciente, você vai deixar o inconsciente dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, às vezes, as pessoas estão indo por um caminho na vida que eles não conseguem aquilo que querem e acabam atribuindo isso ao destino. O destino daquela pessoa é ser pobre, o destino daquela pessoa é ser infeliz nos relacionamentos. Não. A vida é feita de escolhas. E se eu escolho viver, se eu escolho abrir a minha mente, conquistar cada vez mais conhecimento e conquistar cada vez mais aquilo que eu vim aqui para conquistar e para fazer, porque desde da fundação do universo, da fundação do mundo, tudo aquilo que existiu, que existe, que vai existir, já foi preparado. Então, eu só vou acessar, só vou entrar em sintonia, em ressonância com aquilo que eu quero. Então, em qualquer área da sua vida, você pode utilizar esses comandos para você estar acessando aquilo que você quer conscientemente para a sua vida, fazendo as escolhas certas. Beleza, pessoal? Gratidão pela presença de todos vocês mais uma vez. Se vocês puderem colocar a câmera aberta, todos vocês aí, a Leide e a Seni, só para eu tirar uma cópia da tela aqui, para depois eu colocar lá no grupo, lá que a nossa aula foi maravilhosa, que vocês estiveram aqui presente. Deixa eu ver se ficou legal aqui. Maravilha. Então, gente, gratidão mais uma vez. Tenham um ótimo dia. E esse exercício da conexão vocês podem fazer o tempo todo. Depois que você fizer a conexão, antes de fazer a conexão, você já escreve no papel o comando que você quer enviar para o seu cérebro. Faz a conexão, abre os olhos e lê o comando para o seu cérebro. O comando pode ser de limpeza, pode ser de conexão com qualquer informação,
Porque cada vez que você começa a sintonizar mais o seu coração através dessa respiração com o seu cérebro, você vai estar muito mais refinado, as suas sensações, o seu sentir, para você absorver informações ao seu redor. E é aquilo que eu falei lá naquele dia lá que você achou interessante, que eu consigo me conectar com informações de tudo, até de um pedaço de papel, até de uma pessoa que passou falando perto de mim, e eu peguei uma palavra e aquilo me trouxe uma informação que eu não esperava. Então, você começa a afinar o seu escutar através do coração. Você refina tudo isso através dessa sintonia que você faz, você fica sincronizado com essa internet que está fora da gente, na verdade ela está dentro, a gente fala fora porque é uma forma mais fácil de entender, mas tudo parte de dentro de nós mesmos. Você se conecta com tudo que já está aí dentro de você. O universo só vai dando as chaves para você se conectar com tudo isso. Beleza? Valeu, gratidão. Foi muito bom, viu? Gratidão a vocês também. Tenham um excelente dia. Você. Um abraço. Tchau, tchau.